toda essa discussão do aborto ela é cheia de cortina de fumaça para evitar que as pessoas discutam o que é importante. O ponto central. O ponto central. A primeira delas é o quê? É vida ou não é? É vida. Né? Eu vou dar um exemplo, né, de um livro que eu li na época da faculdade, né? Então, Peter Singer é um filósofo, né, da ética, e o livro mais famoso dele chama Ética Prática. Ele é um defensor do aborto. Ele é um utilitarista que defende o aborto. E no começo, quando ele vai falar desse assunto, ele mesmo assume, olha, gente, nessa questão da vida, as pessoas que são contra o aborto estão pisando em solo firme. Porque ali é óbvio que tem uma vida. Não tem nada no bebê que difere. Não tem nada que difere o bebê moralmente na barriga da mãe e fora dele. Não tem uma linha de corte. Né? Então, assim, essa discussão, se quem defende o aborto entra nessa discussão com esse argumento, ele já parte perdendo. A discussão do aborto não é se tem uma vida ou não ali. Discussão verdadeira. A discussão do aborto é o quê? É isso que eu acho legal. Se aquilo ali é ou não uma pessoa. E se é uma pessoa, ela é alvo de direitos. Eu acho que isso que é legal da gente falar aqui no canal, né? Porque em vários lugares, em vários lugares a gente vai ver debates, mas a maioria dos debates, das discussões e tal, são em cima desses outros argumentos que não deveriam nem ser usados como argumentos. Então acho que é legal a gente falar assim, qual que é o ponto central? Qual que é a discussão que deveria acontecer, de fato, sobre o aborto? Isso. Até porque as pessoas que vão ver esse vídeo, olhem para outros argumentos, olhem para de fato aquilo que deveria ser olhado, né? Para poder, inclusive, ter a sua opinião, tomar suas decisões, mas saber qual que é o ponto central que a gente deveria discutir sobre o aborto, inclusive independente de uma questão religiosa. Exatamente. Porque eu acho que é aí que a gente tem que chegar também. Esse é outro ponto, porque assim, tem os argumentos ruins que a gente está falando, e tem as pessoas que tentam dar um cala-boca, né? Elas tentam acabar com a discussão, para que ninguém discuta, para que prevaleça a vontade delas. Então, a primeira coisa é a pessoa que defende o aborto, não, vocês têm religião, vocês não podem falar nada. Primeira coisa, se você tem religião, você pode falar. Estado é laico, Estado laico não é ateu. Então ele tem espaço para discussão para que todo mundo discuta. Mas os argumentos contra o aborto não são argumentos religiosos. É o que a gente está falando, a discussão aquilo é uma pessoa que é alvo de direitos? Sim ou não? Isso não é uma pergunta religiosa. É óbvio que a religião, o catolicismo, o cristianismo e um monte de outras religiões vão acabar concordando com isso. E aí tem uma análise teológica por trás. Então a gente entende que é uma pessoa que é mais semelhança de Deus. Isso é uma análise teológica. Mas isso não é o que dirige a Então, é exatamente isso que eu quero deixar claro para quem está assistindo. Porque assim, isso vem num segundo momento e isso é individual, porque a pessoa pode ter religião ou não, e uma religião que defende ou não. Beleza. Mas a questão não é essa. Inclusive, você pode até ser ateu. Exato. Os argumentos continuam valendo. Exatamente. Porque a discussão não é em cima de algo religioso. É isso que eu acho. A outra cala a boca, né? Você é homem, você não tem útero e você não pode ter opinião. Sem útero, sem opinião. Lugar de fala. Quando não é isso, né? Assim, para ter opinião, basta, na verdade, ter um cérebro, né? Para pensar. Né? E essa discussão é uma discussão sobre a dignidade humana. Então, é de todo mundo. É irrelevante, assim, o sexo de quem discute. Porque a gente está falando de dignidade humana, que atinge a todo mundo tem. Exato. Né? Então, assim, antes da gente começar a discutir o aborto, é importante a gente ver o que não é discussão, porque a gente entra numa... Exato. As pessoas jogam isso como discussão para impedir o debate verdadeiro. Outra questão, é um assunto de saúde pública. Né? Aí levantam um monte de estatísticas de mulheres que morrem, né? Muitas vezes dados inflados, né? Nos procedimentos ilegais. E realmente tem mulheres que morrem nos procedimentos ilegais, né? Nesse ponto de vista, você vai ver assim, o que a gente tem que fazer para que os abortos diminuam e não aconteçam, né? Mas a lógica é a seguinte, né? As mulheres, tendo crime ou não, as mulheres vão continuar fazendo. Então vamos liberar. Mas se você parar para pensar num teste de lógica, sabe que não faz sentido. E tem um monte de outros crimes que as pessoas praticam. E que nem por isso. E nem por isso a gente legaliza, né? As mulheres pobres vão abortar e vão morrer, e as ricas vão continuar fazendo, e por terem condições, vão... Isso vale para um monte de outras situações que são ilegais também. É o caso, por exemplo, de quem rouba. Se você rouba, geralmente os pobres vão para a cadeia, e os ricos aí que roubam estão aí soltos roubando. Ninguém está aí pedindo para descriminalizar o roubo, né? Exato. Falando assim parece bem insensível, mas aqui, novamente, só que é um teste de lógica. Tem que abandonar um pouquinho o sentimento para falar. Mas a gente volta à pergunta principal. Independente da circunstância, o bebê,
criança que está sendo ali gestada, ela é uma pessoa? Se ela é uma pessoa, ela tem direito. O problema é quando a gente começa a tirar esse status de pessoa. Isso vai muito além da questão religiosa. Sim. É uma questão moral de você enxergar no ser humano, na hora da concepção ali, que aquilo é um ser humano, que aquilo é uma pessoa. E não vai deixar de ser por mais que você queira acreditar que não é. É uma questão, a gente diz que é uma questão de direito natural. Direito natural. Direito natural, ela atinge a todos os seres humanos. Exatamente, vai além do religioso. Não é uma lei revelada por Deus. Não é um direito revelado, é uma lei natural. É uma lei natural. O direito à vida moral. Atinge a todos, independente da religião. Uma questão moral. E a nossa consciência sabe disso. Nós todos sabemos que matar é errado.